Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar um programa interessante, né? Com a presença de Assis, que jogou no Grêmio, em vários times aí no exterior e ganhou muitos títulos. Vou contar a história de Assis, que era um craque no Grêmio na época, tinha uma canhota aí fenomenal, fazia gols, né? Nós vamos mostrar toda essa história de Assis. Boa noite, Assis. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite, Ademir. Feliz demais de estar de volta à terrinha. De volta à terra aqui. Nós vamos contar a tua história, né? Bora. Mostrar toda essa história durante o programa. E é bom lembrar, né, que esse programa passa na BA TV, ao vivo, no canal 20 e 520 em HD. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Assis. É um prazer muito grande estar aqui hoje contando a tua história no futebol. É uma história lindíssima aí. Te agradecer por estar aqui presente e boa noite a todos. Maravilha. Vamos lá. É bom lembrar a todos os telespectadores que o programa Vem Amigos, ele é reprisado aí seguidamente, mostrando a história de todos os gaúchos da dupla Grenal que foram campeões e têm destaque. Você pode acompanhar o programa Vem Amigos, inicialmente pelo canal 20 da BA TV, 520 HD, e ao vivo pelo site da BA TV. Mas também você pode acompanhar esse programa em todo o estado, no Brasil e no mundo, através das redes sociais do programa Vem Amigo no YouTube. Você consegue relembrar os craques dos passados, com muitas vitórias, e é muito interessante para você, telespectador. Agora nós vamos iniciar com o primeiro bloco, mostrando aí, né, os gaúchos que foram destaque no Campeonato Português. Nós vamos ver o primeiro jogo ali, né, em seguida aqui, ó, Assis em 1995, né, jogou no Sport, né, Assis? Teve essa vitória aí de 3-0 contra o Porto, né, se eu não me engano, né, foi 3-0 que você ganhou o primeiro título lá, é a Supertaça Cândido de Oliveira. É legal, né, passar e conquistar títulos e fazer parte da história do clube. Isso é o que fica, né? Sim, Supertaça, uma vitória lá. De Portugal, muito legal. Foi destaque lá, né? Nesse clube aí, na época que passou. Foi bacana. O Sport é as três grandes forças, né, do futebol português, né? O Porto, o Sporting e Benfica são realmente os referentes. Evoluiu muito o futebol português. Clubes como Braga, clubes que era até mesmo desconhecido para o futebol brasileiro. Hoje participam, disputam competições europeias com muita qualidade, com ótimos treinadores. A escola de treinadores de Portugal ela é muito forte. Então foi um aprendizado muito grande e foi uma lição de vida, né? O futebol português realmente ele surpreende. Surpreende. Chegou a presenciar em algum momento lá jogos do Campeonato Português, quando o Assis jogava lá, Ademir Maria? Sim, a gente acompanhava todos, né? Só que eu ainda estava jogando nessa época, né? Sim. Mas sempre acompanhava. Eu sempre acompanho todos os jogadores, todos os atletas que participaram, tiveram uma grande participação na Europa, a gente acompanhava eles, os jogos todos. E como é que era jogar contra o Assis? Chegou a jogar em algum momento? Era pesado, jogamos Grenais, disputamos Grenais, inclusive teve a oportunidade de Grenal ganhar pelo Grêmio, né? 4-1. Essas oportunidades todas nós tivemos de jogar contra. E sempre era perigoso, muito perigoso jogar contra o Assis no meio de campo. Então, no Campeonato Português era complicado. O futebol europeu, na verdade, né, ele tem uma intensidade desde sempre muito maior do que a nossa. Você aprende taticamente muito, você evolui muito com o futebol europeu. Você tem que realmente fazer uma adaptação, porque até hoje, nos dias de hoje, muito menos, porque hoje, com o que eu falo para todo mundo, os campos de várzea sumiram, o jovem não tem mais aquela malícia de rua, aquela criatividade, aquela espontaneidade que a gente tinha, porque acabou. Hoje você já vem, desde muito cedo, com a cabeça e estrutura de clube. Então, acho que os jovens perderam muito da sua criatividade, porque eles não têm esse tempo de rua. Não tem essa malícia, não tem aquela irreverência que a gente tinha, porque o nosso negócio, o nosso brinquedo era a bola.
Isso foi Hoje eles conversam sobre tática porque eles ficam olhando no PlayStation. Eles ficam olhando nos jogos eletrônicos. Então, eles já têm uma noção de tática diferente da nossa. A nossa, eu tenho que driblar, eu tenho que agredir, eu tenho que... Essa toda a tua condição tática e principalmente a condição que tu tinha de trabalhar com a bola, eu me lembro que tu trouxe da infância, lá onde tu morava, né? Jogava com a bola, aquela bola que hoje em dia tu vê uma bola, aquela bola toda descascada, coisa e tal. Foi dali, né? Assim, isso ajudou muito. O campo ruim, a bola ruim. Porque é uma coisa você jogar com... Hoje você joga no gramado sintético, é perfeito, não tem buraco, não tem nada. Não, você joga... tem que jogar no meio da rua e pula buraco, e joga na parede, pega do outro lado. Vamos mostrar agora o Aloysio lá no Campeonato Português também. Opa, jogou demais. Foi outro gaúcho que foi destaque, né? Aloysio era foi pentacampeão lá, né? Um senhor zagueiro, jogou demais. Porto, né? Porto, foi até o Barcelona. Foi campeão lá, pentacampeão em Portugal, num empate lá, se consagrou lá. Aloysio teve, acho que jogou 10 anos no Porto. 10 anos. Então, é uma história maravilhosa. Aloysio foi referente de brasileiro no futebol português. O Aloysio, com certeza, é uma das grandes referências. Esse é o jogo aquele, né? Eu disputei Champions League contra o Aloysio e contra o Porto. Eu jogando pelo Sion. Pelo Sion, né? Jogando pelo Sion. Ali tá o Aloysio ali, ó. Estava falando dele, tá ali o Aloysio. Era forte na marcação ali. A Aloysio é aquela dupla famosa, ele e Pinga, né? Sim. Uma dupla de zaga incrível, né? Que teve. E aí o Porto também, o Aloysio e o Assis foram destaque no campeonato lá de Portugal, cada um pelo seu clube. Tu jogando pelo Sport, foi campeão, e o Aloysio pelo Benfica, né? Imagina, Deco, passou muita gente. O futebol português é realmente muito propício para jovens, né? Ele te dá uma formação muito boa para você buscar outros voos no futebol europeu. Tu chegou no Sport antes do Aloysio no Porto? Não, o Aloysio já estava. Já estava no Porto? Já estava no Porto. Sim. Eu cheguei em 95 no Sport. 95. Eu fiquei de 92 a 95 no Sion e depois fui pro Sport. Lá que tu teve um título e o Aloysio também teve treinador seus Carlos títulos. Queiroz foi quem me levou. Quem me levou pro Sport. E esse é um jogo do Sport contra o Porto. O Porto, quando o Porto foi pentacampeão lá. Por pontos, né? Jogaço. O time do Porto sempre foi muito forte. Muito forte, né? Sempre tiveram bons times. Depois nós vamos ver os resultados aí de competições europeias, né? O Porto está sempre ao Jardel. Ó, o Jardel. Jardelão também, chuteira de ouro, tanto com o Sport quanto com o Porto, né? Artilheiro da Europa. Artilheiro da Europa, Jardel. Foi o gol do Pedro Sport. Pedro Barbosa. Os colegas de época lá que jogavam. Também, de seleção portuguesa, jogava muito. Uma pergunta, tu fosse o primeiro na época do Grêmio a sair para a Europa, do Grêmio naquela época, antes de ti eu sei que saiu alguém mais de expressão como tu teve no futebol europeu, vários times. Fui um dos primeiros assim a realmente ir para a Europa e, enfim, na época daquele time, saiu o Cuca e o Luiz Eduardo, que foram para o Valladolid, na Espanha. O Renato, quando foi, ele já estava no Flamengo, né? Já estava no Flamengo, foi já estava no Flamengo, foi para Roma. Para Roma. Que na época não saía tanto quanto sai hoje, né? Hoje a gente tem mais jogador fora do que aqui, quase. É uma coisa incrível, né? Nossa seleção brasileira, ela é toda europeia. Ela não é uma seleção brasileira, é uma seleção europeia. Porque tem jogadores que saíram daqui com 17, 18, que nem jogaram no Brasil, como o caso de Vinícius Júnior. Um caso que é muito claro do Rodrigo, quase não jogou. São os atletas da nossa seleção brasileira. A gente teve Firmino, que não jogou no Brasil. Então, hoje a gente tem uma seleção europeia, a gente não tem uma seleção brasileira 100%, né?
Então esse aí foi um jogo aí do Sport contra o Benfica, nós já mostramos anteriormente o jogo. Simão Sabrosa, muito bom jogador. Ali é o pôster, né? Esse time do Porto era... Nós não mostramos, foi o pôster anterior do Assis lá no Sport, né? Vitor Bahia... Nós vamos mostrar. Timaço. Olha, ó, ali foi quando vocês foram campeão. Cadê o Assis ali? Bem no meio. Bem no centro, hein? Imagina, Oceano, Naibé. Naibé, o grande Marco Aurélio, Costinha. Hoje o Pedro Martins é treinador na Arábia. Emanuel Amonique, que também é treinador hoje, da seleção da Nigéria. Ahmed Ouattara, também trabalha na seleção de Costa do Marfim hoje. Vidigal hoje é comentarista esportivo. Foi supervisor no esporte depois que parou. Pedro Barbosa. Oceano é o auxiliar do Carlos Queiroz hoje. Então, uma turma que... E o Marco Aurélio, zagueiro, que era da época do Vasco, não sei se você lembra, de 88, 89 também. Sim, o Marco me lembro. Marco Aurélio hoje é treinador, também trabalha, acho que em Lins, como coordenador de um projeto, todos ligados ao futebol. Uma geração bacana aqui. Então, os teus colegas aí, portugueses, vão acompanhar o programa lá em Portugal. Opa, eu vou mandar o link para eles. Ó, assiste aí, gente. O importante nessa época de esporte, que ele estava relacionando todo mundo, cada um no seu país quase trabalhando. Né? Isso, alguns 2 ou 3 ali em Portugal, o resto aonde eles começaram. Né? A maioria deles, porque a maioria deles é nigeriano, não é isso? O Amonique trabalhou na Nigéria, trabalhou no Egito como treinador, vem tendo um bom destaque no futebol africano também. É bacana, porque você vê que é difícil, né, o pós-carreira, né, Ademir? Você sabe o quanto é difícil você conseguir um espaço onde você está jogando, você não tem essa sensação que vai ser tão difícil essa conversão quando você sai do campo. Você, hoje, um advogado, teve uma oportunidade, mas não é fácil. Não é fácil, é difícil, muito difícil. Não é fácil. As pessoas, às vezes, não entendem tudo que está envolvendo o nosso dia a dia, o fato de tu estar ali dentro de campo, pouco tempo, para você preparar um pós-carreira. Às vezes você acha que vai ser para sempre e passa tão rápido, acontece tudo tão rápido. Então, é complicado o nosso... Essa tua ideia, como tu hoje como empresário de futebol, tu falando assim de que todas essas condições que pós futebol o jogador tem que tomar um outro rumo, isso tu trabalha isso um pouco também na tua profissão? Com certeza, né? Até mesmo quando tem jovens talentos, né? De orientar, de falar para ele realmente o que acontece, né? Porque a gente está vivendo isso. A minha vida desde os 11 anos foi futebol, foi o esporte. O esporte me deu tudo que eu tenho. O esporte me propiciou estar aqui. Então eu vivi muitos momentos da minha carreira e o que me propiciou estar aqui hoje foi que eu tive uma linha de conduta, ouvir muito os mais velhos, tive a oportunidade de receber bons conselhos. Eu saí do Grêmio com 21 anos e fui para a Europa. Então, eu fui para um país que talvez não fosse o país mais badalado do futebol mundial, mas eu fui para a Suíça, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, de fazer ótimas relações, me deu a oportunidade de viver num país com uma cultura incrível e onde eu tive e tenho muitos amigos hoje. A Suíça está ali no coração. Nós vamos mostrar depois no último bloco a história. Então nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com um bloco interessante, os campeões de Portugal e a sua história, e a história de Assis quando jogou lá no Portugal contra esses clubes. Vamos aos comerciais.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com um bloco interessante, a história de todos os clubes que foram campeão português, né? E nós vamos ter a ajuda aqui do Assis, né, Assis, para contar essa história, jogos marcantes. Maravilha. Nós vamos mostrar. E vai ajudar também a Ademir Maria. Vamos ajudar, né? A Ademir Maria Quantos títulos? sabe da história do Campeonato de Portugal também. Vamos pro primeiro campeão, o maior campeão português. Olha aqui. Vamos mostrar aqui, ó. É o Benfica. É isso, Ademir Maria? Isso, Quantos títulos? 37 títulos. E a história de jogos contra o Benfica, Assis, lá, contra o jogo lá. Benfica tem uma história muito bacana, né? Que eu tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo do Valdo pela camisa do Benfica, né? Que foi incrível. Jogava Ademir Alcântara, Magnusson na lateral direita, Silvinho no gol. Foi uma história bacana, eu bem jovem, né? E jogando um jogo em Portugal, o primeiro jogo do Valdo. Um grande clube, Valdo, um grande irmão que o futebol me deu, um grande campeão, fez uma grande história, tanto no Benfica quanto no Paris Saint-Germain. E depois ainda retornou ao Brasil e jogou tantos anos, né? O Valdo jogou acho que até os 40, né? no Campeonato Brasileiro, jogava demais. Sou muito fã. E o Benfica eram jogos difíceis lá no Campeonato. O Benfica é a grande força de Portugal, a torcida, né? A torcida do Benfica é uma torcida linda, com um estádio maravilhoso que foi construído para o europeu, né? Então, é um grande clube. E Ademir Maria, teve alguma lembrança de algum jogador de seleção do Benfica? Não, quando a gente fez a excursão com o Internacional, a gente teve a oportunidade de jogar contra o Porto lá, né? Não contra o Benfica. Mas sempre acompanhando essas idas, esses jogos lá, como tu relacionou aí alguns brasileiros todos jogando. No Benfica a gente sempre acompanha, até hoje eu acompanho. A Benfica é uma potência. Vamos para outro campeão? Maravilha. Vamos lá, ó. O Porto. Né? Quantos títulos tem o Porto? 30 títulos. 30 títulos. Como é que eram os jogos? Eu sempre dei muita sorte contra o Porto. Eu sempre fiz gol contra o Porto. Sempre fez? Sempre fiz gol contra o Porto. Olhar, fiz gol jogando com o Sion, fiz gol jogando com o Estrela Amadora, fiz gol com o Sport contra o Porto. Então o Porto é um time que deu muita sorte. Deu bicho. Tu tinha quantos anos já? Eu tinha 24. 24. Com 22, estava no Sion. Fiz gol com o Sion contra o Porto. Naquela época era complicado, né? O Sion, um time teoricamente, digamos assim, a surpresa, que poderia surpreender os grandes clubes europeus, né? A tradição de Porto Benfica é muita história no futebol europeu. Onde jogava o Aloysio, que era... O time deles era muito bom. Jogava Aloysio, Antônio Carlos Santos, Vitor Bahia. Era uma máquina. Uma potência. Foi pentacampeão, nós mostramos há pouco tempo aí, né? Semedo, enfim, grandes craques. Naquela década, eu acho que o Porto era mais forte do que o Benfica naquela década ali. Era complicado. O Benfica ainda tinha Rui Costas, João Pinto. Tinha um grande time também. Era um campeonato forte, muito forte. Eram grandes jogos, né? Grandes batalhas, na verdade, né? Porque hoje está diferente, né? Eram grandes batalhas. Era jogo... A diferença
do Campeonato Português, na tua época para hoje, qual essa diferença em potencial, mais ou menos? Eu diria que a Ademir melhorou muito. Nos dias de hoje, são tantas câmeras dentro de campo que inibiu muito a violência no futebol. O futebol era muito mais pegado. O futebol tinha entradas muito mais ríspidas, muito mais perigosas do que o que tem hoje. Lá em Portugal, né? No mundo todo. No mundo todo. Imagina a gente jogar um campeonato gaúcho dos anos 80, 90 para o campeonato gaúcho de hoje. Não. A gente vai mostrar depois. Entendeu? Então, o futebol mundial ele teve assim, uma mudança, uma transformação muito grande por conta. Hoje, as pessoas, para falar, o cara tem que ficar escondendo, porque o cara faz leitura labial. Imagina numa jogada, uma chegada importante. Antes era mais agressivo. Eu acho que antes tinha mais combate mesmo, entendeu? Combate físico. Mais movimento, aquele movimento com o braço, que hoje já inibiu muito. Antes a gente tinha toda hora abertura de supercílio. O goleiro saía com o pé. A primeira coisa que eles faziam aí, eles tiravam todo mundo da área. Ademir saia com o pé lá em cima. Ou não é? Exato. Como é que você sai hoje? Hoje não dá para sair de jeito nenhum. Então, É pênalti. Hoje mudou muito, entendeu? Então protegeu-se muito mais. Então esses grandes jogos, como Benfica, Porto, era guerra. A Luísio jogava com uma tarraxa desse tamanho. E o Sporting? Esporte também, era os três grandes. Eram os três grandes, eram 3 grandes jogos, mas nessa época eu acho que tanto o Benfica quanto o Porto eles estavam num patamar acima. Estavam num degrau acima. Sim. Vamos ver outro grande campeão? Aonde tu jogou aí, cara? Esporte. Quantos títulos mesmo, Ademir Maria? 19 títulos. 19 títulos, não existe. Grande time. Grande time, né? Quando eu fui para o Sporting, eu fui para o lugar de Balakov e Figo, que saiu naquele momento. Então a gente pegou uma pedreira de substituir os ídolos do clube. Então não foi uma tarefa muito fácil, não. Mas foi bom, assim, em termos foi maravilhoso, entendeu? de crescimento da tua carreira, né? Foi muito bom, entendeu? Mas eu tinha o desejo de seleção brasileira, era o meu sonho. Eu queria muito vestir a camisa da seleção brasileira e quando teve a oportunidade em 96 de vir para o Vasco, eu não pensei 2 vezes, eu pensei na realização de um sonho, por voltar para o Brasil, Rio de Janeiro, Vasco da Gama, vou estar perto do olhar de todo mundo. E foi uma catástrofe, foi uma escolha muito equivocada. Sim. Nós vamos mostrar no último bloco. Não foi legal, porque o Rio de Janeiro ele é complicado. Não pagava salário, disputamos a final do Campeonato Carioca, mas não foi a melhor escolha, não. Mas tu chegou a voltar pro esporte? Tu jogou? Tu Voltei pro esporte, eu vim por empréstimo e aí retornei pro esporte correndo. Voltou pro esporte, né, mas... Chegou a voltar pro esporte Voltei e ficou quanto tempo mais no esporte? Aí eu fiquei mais 1 ano. Essa é a tua passagem pelo esporte. Então teve 2 passagens pelo esporte. 2 passagens pelo esporte. Onde enfrentou grandes clubes. Mas tem mais um clube aqui para nós contar a história aqui. Tu deve saber desse aqui, conheceu lá quando jogava lá, ó. Quem é esse aqui? Que alguns gaúchos jogaram lá também. Belenense. O Belenense jogou o Rodrigo Alvim. Quantos títulos? Teve um título. Rodrigo Alvim jogou no Belenense. Rodrigo Alvim. Rodrigo Alvim, o lateral esquerdo. Foi campeão com meu irmão no Flamengo. Baidec parece que jogou também. Baidec jogou muitos anos. Tinha grandes caras. Careca. Douglas. Eu acho que não. Douglas não. Deixa eu ver quem mais estava nesse time. O Douglas jogou no Cruzeiro? Teve muita gente que passou ali no Belenense. O Belenense era um timaço. O Negrinho, o Silvinho? Silvinho também. Ponta esquerda, né? Jogou. Opa, Baidecão, meu amigo. Como é que era o jogo? De muita resenha. Como é que era o jogo contra o Belenense? E aí já o Belenense tinha já, entendeu? Era um time já, mas que brigava muito para estar nas competições europeias, entendeu? Então era jogo sempre... Aquela coisa, os menores contra os grandes, eles se sobressaem, né? Sim. Eles querem fazer o jogo da vida, então é uma oportunidade. Então era sempre jogo difícil. Time grande não tem moleza. Jogar em time grande, o cara tem que entender que não tem facilidade. O clássico é para confirmar, mas tem que ganhar dos pequenos. Ou teoricamente pequeno.
A lógica é essa. O clássico ganhou para confirmar. E depois, todo dia, tem que matar um leão, né? E foram poucos clubes que foram campeão lá em Portugal, pelo que a gente notou, que foram 5, né? É o predomínio do Benfica, Porto e Sport. É porque já está num outro patamar de nível de contratação, né? É o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, né? Com o Flamengo, Corinthians. Eles ganharam aí nos últimos anos, né? Palmeiras tem mais dinheiro para contratar, tem plantel, consegue manter um alto nível de rendimento. Isso que acontecia no Campeonato Português. É o que acontecia. Mas temos outro campeão aí, né? O último campeão de Portugal. Vamos ver aqui, ó. Boa Vista. Boa Vista. Né? Tinha um título também. Tinha o Sanches, meia muito habilidoso. É o nível do Belenense, mais ou menos. É um nível time do norte, né? Um time muito aguerrido. E brasileiros que jogaram lá, se lembra de algum na tua época? Arthur jogou lá, o Arthur. O atacante, que teve com o Porto também, Arthur, teve... passou bastante gente no Boa Vista. Boa Vista. E esse... Brasileiro também, Portugal, tá em todos os times, né? Tu acha que hoje é um uma trampolim? passagem, né? Tem um... Trampolim para a Europa? Na Europa ficou muito difícil até mesmo para tu ter o permisso de trabalho, a permissão de residência. Então a gente tem o direito de igualdade, já existe essa facilidade para o brasileiro. Você vê que tem pouco brasileiro no futebol inglês porque você não tem autorização de residência. É mais difícil, então tem critérios de... Ou você jogou 72% dos jogos da seleção brasileira dos últimos 2 anos, ou você é um jovem talento. Então são critérios para você aceder a essa liga e por isso dificulta. Portugal sempre foi o caminho mais fácil para nós brasileiros. Então essa é a história que nós contamos aqui, né, Cis? Legal. E o Ademir Maria nos ajudou a contar essa história com títulos de base, onde nós encerramos esse bloco, né? Mostrando 5 campeões aí de Portugal, são poucos, né? Mas predominando título para o Benfica, o Sport e o Porto. E nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com o bloco principal do programa, a homenagem a Assis, contando toda a sua história desde a época de infantil pelo Grêmio e passando pelo todo o mundo. Vamos em breve contar a história. Vamos aos comerciais. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o principal bloco do programa, a homenagem a Assis. Nós vamos contar a história de Assis desde as categorias de base do Grêmio, passando por equipes aqui do Brasil
equipes no estrangeiro, né? E nós sempre fazemos aquela pergunta inicial, né, para todos que vêm aqui no programa, que são homenageados ex-atletas, como começou a tua história, né? Nas categorias de base do Grêmio, como é que foi a tua história, né? A história foi bem bacana. Agradeço, sou muito grato a ele, né, que me deu uma carta, né, para que eu pudesse fazer um teste, né, na escolinha. Na época era muito difícil, a vida não era fácil, né, e enfim, no terceiro treinamento eu já estava na seleção da escolinha com o Vieira, que era o treinador, Vieira e Paulo Lumumba. Na época, eles que eram os treinadores das categorias de base do Grêmio. Então foi assim, tudo muito rápido. Imagina, eu cheguei com 11, com 12 dei minha primeira entrevista, e já estava ali com 16, já estava assinando o primeiro contrato profissional. 16 anos, primeiro contrato profissional. Então foi tudo muito rápido, foi tudo assim, uma avalanche de emoções. Então o Grêmio realmente abriu as portas do mundo para mim. Então eu sou muito grato, trabalhei muito, tem muito esforço, mas realmente o clube me deu a oportunidade de vida. O Grêmio te deu uma oportunidade de vida. Os clubes têm essa importância, né? Ninguém faz nada sozinho, nem o clube, nem o jogador. É uma parceria que se faz. Quando você entra, você tem que assumir uma postura profissional, que as pessoas não sabem, que quando você entra ali na escolinha, você já entra num outro ritmo, a tua vida muda. Você muda, os pais investem em alimentação, investem numa chuteira melhor, investem em tempo, gastam com a gasolina para levar o filho, fazem. Então é um investimento grande de ambas as partes. As famílias se mobilizam para que o filho tenha condições de jogar. Se o filho não se dedica, não vai adiantar. Então é importante dizer isso, que o clube e o atleta é uma grande parceria. Se um dos dois não está de acordo, não vai funcionar. Sim. Então eu sou muito grato a tudo que o Grêmio me proporcionou, mas houve também um trabalho muito grande, uma dedicação muito grande para que pudesse atingir os objetivos. Partida, né? Porque são degraus e você vai subindo, cada vez ficando mais difícil. Jogou pelas seleções de base? Joguei em todas, até a pré-olímpica. Jogou na seleção pré-olímpica. Até a pré-olímpica. Disputamos o Mundial de Juniores na Arábia em 89, né? E estava naquele bolo ali naquela lista, estava, graças a Deus, num momento muito bom, e vinha a Copa de 90. Então estava ali com a possibilidade, tinham 3 atletas daquela seleção que eram muito cotados na época, que era o Bismarck, que foi ele que foi para a seleção, o Moacir e eu, que era daquele grupo que... Sim. O Brasil sempre teve essa tradição de levar um jovem atleta para a Copa do Mundo, e naquela época, assim como aconteceu com o Ronaldo Nazário em 94, aconteceu com o Kaká em 2002, em 90 quem foi o Bismarck. E o primeiro título como profissional foi tetracampeão com o Grêmio, vamos ver? Vamos embora. Vamos lá. Esse jogo foi 3-0 para o Grêmio contra o Internacional, né? Ao Lima. Em 1988, o primeiro título do Assis como profissional, né, Assis? Como é que foi esse jogo? Muita emoção, né? Começando, cheio de vontade, tudo novo, a vida tomando outro rumo. Estava aprendendo, dando os primeiros passos e aprendendo muito. Sim. Jogos muito pesado, né? Naquela época, imagina, com Lima, Valdo, Bonamigo, tinha tantos nomes, você fica olhando as imagens assim, caramba, bicho. Lembrando, né? Tu subiu no time... Como era difícil jogar nesse time, como era difícil entrar. Aí o alemão Zé Roberto. O Zé Roberto fez esse gol aí, né? Lembranças boas, né? Imagina, eu era muito novo e recebendo o conselho, carinho, o cuidado de todos. Ali está o pôster, ó. Tá ali assim? Timaço. Não, nesse time aí não. Ainda não. Esse time ainda estava naquele entra e sai.
Olha só, Ayrton, Alfinete, Mazzaropi, Astengo, Luiz Eduardo, Cuca, Lima, Cristóvão, Jorge Veras e Valdo. Isso aí eu tive E teto. o Banha. E o Banha. Velho Banha. Depois foi bronze da Copa do Mundo de Eita! 1900. Ô, Ademir! É tu lá, Ademir! Olha lá, ó. Esse é Ademir Maria, isso aí é Ademir. Ah, esse aí é o pentacampeão gaúcho. Esse foi o Grenal, lembra? 0x0. 0x0, lá o Ademir Maria no Acho que foi gol. tu que cruzou aquela bola aí. Casa lotada. Casa lotada, decisão. Ali Que foi o Ademir, ó. você- Ó, Eita aquele chute lasqueira. ali deve ter sido o Assis, não foi? Foi do Assis, ali, perna esquerda. Boas lembranças, Jogaço. né? Olha lá o Mazzaropi, grande defesa. Grande massa. Agora nos pênaltis o Cuca chutou e o Ademir. Olha, Não Já deu mostrou pra pegar. várias vezes aí, né, Ademir? Já, várias vezes, porque sempre vem, né? Por exemplo, ali o Assis correndo ali. comemorando esse Esse aí tinha um já time tava... muito bom, um time muito bom, né, Assis? Ah, o time era incrível. Pentacampeão, né? Imagina, Edinho Fez e... mérito, foi mérito de você em relação a isso. Aí a gente já tava jogando, aí já tava de titular absoluto. Titular, pentacampeão. Kita, Adilson Heleno, Adilson Heleno também ali. Paulo Egídio, Elcio na lateral esquerda. Né? E temos mais um título aí a seguir. Ó, Gauchão também. ó, Ganhamos 4x1 esse aí. final do Campeonato Gaúcho, né? Esse aí que chutou foi o Chiquinho. Foi o Chiquinho. Quanto é que foi o jogo mesmo? 4x1, né? 4x1 e mais as ameaças. Era pra ter sido Não, mais. não era o Ademir Maria no gol ali? Era pra ter sido... Esse era o Baizena. Era uma... mas era você tava no Maisena. grupo do Ademir Internacional. Ademir eles estavam escapou pra- dessa. eu escapei Ademir- dessa. Ademir escapou dessa, você escapou por pouco. Sabe o gol, né? Não estava aí. Esse O time do Grêmio era muito bom, cara. Tinha o time, Sandro Becker aí deu tinha uma... um grupo ali, ó. 4x1, né? O outro título Paulo do Grêmio. Egídio. Paulo Egídio. Aí eu Né? bati a falta. Tu bateu. Tchau. Exato. A É o perninha Paulo esquerda Egídio, do Paulo Assis era Egídio. muito perigoso. É. Colocar a bola onde queria. Mais um título na história do Assis pelo Grêmio. um gauchão, Foram vários, né? É Hexa, né? Ali tá o Assis ali. Aí fomos lá Hexa, na tô ponta, aqui. né? Ali o Assis de novo no Nilson poste. de atacante. Pô, o Nilson nesse ano aí fez 27 gols, cara, no gauchão. É. Boas lembranças, né? Mas tivemos... Jandir jogava demais também. Hoje tivemos o título da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Tem mais um... Tem a Supercopa e Copa do Brasil. Vamos ver se esse aí é o quê? Esse é a Supercopa, Contra o Vasco, né? contra o Vasco. A Supercopa, Jogaço. 2x0. O nosso time realmente era muito bom. E a gente perdeu o Campeonato Brasileiro. Ficamos ali em terceiro, que ninguém entende como a gente perdeu aquele Campeonato Brasileiro. O time estava muito bem. Perdemos a semifinal para o São Paulo, com 2 gols do Raí. Quem era o treinador? Era o Evaristo. Evaristo. Evaristo Macedo. Sim. Que para mim foi o melhor treinador que eu trabalhei. Foi Evaristo. Uma experiência dentro de campo incrível. Ele falava para mim, eu joguei nessa posição, tem que fazer isso, isso, isso. Sabia muito, O Evaristo sempre é. sabia demais. Um grande treinador, ajudou muita gente. Não, Evaristo, poxa, E jogava o título muito. da Copa do Brasil, acho que nós não. E a tua função ali também, né? Quando tu começou a jogar, engajou com o grupo, a tua função no meio de campo é uma função muito importante. Pra ti. Sabe, né? Aquele jogador que flutua, que tem mais oportunidades de estar com a bola. Né? Hoje, no futebol de hoje, perto daquele que a gente jogava, hoje o goleiro toca mais na bola do que o camisa 10. É. Os caras atrasam pro goleiro como se tivesse a coisa mais natural. Antigamente atrasava, a torcida vaiava, né? Sim. Você fazia um passe para trás, o cara já vaiava. Hoje, toca, vem no goleiro, vai contratar um goleiro, pergunta, ele joga bem com os pés? O cara não pergunta se ele ataca bem. Deixaram isso de mão, né? Você, Na tua- como um grande goleiro, você deve perceber isso claramente, né? A evolução que teve o goleiro de hoje pro goleiro da nossa época. E na tua época tu era o armador ali, né? Tu te criou como no E, Grêmio como armador. depois tu foi pro esporte? Depois eu fui para a Suíça. Pra Suíça? Logo após aí eu fui pra para a Suíça. Você vê que eu jogava como um quarto homem de meio campo. Cara que tinha essa função realmente assim de cair de um lado para o outro. O Cláudio Duarte também foi bem estratégico.
Entendeu? Naquela época eu já saía pelo lado direito, ele dizia, vai para a direita e vem para o meio para cair para tua perna esquerda, tu vai ficar com o campo todo para ti. Então naquela época a gente já fazia isso. A gente viu aí o que fez o Messi, né, que ficava com o campo todo flutuando. E é isso, o canhoto. Sim. Cortou para o meio, ele caiu na perna boa, já está no... E como é que foi tua vida lá na Suíça? Foi muito boa. Quando eu fui embora, eu não queria voltar. Eu fui com a cabeça, cheguei lá e fui para a escola. Fui para uma escola de francês, os primeiros 6 meses. Então me adaptei muito rápido. Eu queria muito me integrar o quanto antes e foram 3 anos, duas Copas e um campeonato. Nós vamos mostrar aí 2 já. Copas e um campeonato. Vamos Foi mostrar aí, uma etapa bem bacana. Esse aí é a passagem lá. Esse Essa aí é a esporte. passagem pelo esporte, né? Essa é a passagem pelo esporte. Tchau, já foi. Depois nós vamos mostrar a passagem lá pela Suíça, lá os títulos que venceu, né? Nós vamos mostrar. Sapinto, que também virou treinador. Sapinto. São os colegas da época com a passagem pelo esporte. E depois a gente vai mostrar também os pôsteres lá das vitórias lá na Suíça. Isso aí é pelo esporte. O esporte que a gente comentou. O campeonato suíço também, um campeonato que teve um período que tivemos muitos brasileiros que estavam por lá. Sim. Mauro Galvão. Chegou a jogar lá na Suíça. Mauro Galvão jogou muitos anos no... Isso depois... Logo em seguida ou depois? Depois que eu saí do Grêmio, teve uma leva de atletas que foram para a Suíça, como Elber, que foi para o Grasshopper, Sonny Anderson, que foi para o Servette, eu fui para o Sion, junto com o Túlio, o Túlio Maravilha. Que era do Fomos Botafogo, nós dois. do Então Goiás. foi um período que a Suíça contratou muitos talentos do Brasil. O Adriano, aquele meia que era do Atlético Paranaense. Esses foram os São colegas que foram Paulo. campeões que nós mostramos anteriormente. Né? Agora nós já época de vamos esporte. em breve mostrar lá. Aí já na Suíça. Lá na Suíça, aquele Gwen que fez esse golaço, hein? Esse contra o Servette. Jogo. Essa tava canhota batia difícil. bem Foram momentos incríveis, muito legal. boas lembranças, né? Esse gol aí são os colegas lá, né? Isso aí. Nesse time da Suíça tinha 8 da seleção suíça. 8? A gente tinha um time muito forte. Realmente era um nível de intensidade de jogo bem importante para a Foi época. campeão da Copa Suíça de 94, 95, né? Uhum. Uma vitória de 4-0 na final. Depois foi campeão também da Copa Suíça de 95 a 96. Né? Time bom. Deu um empate, ganhou na pontuação. Isso aí foram títulos, eu acho que na primeira passagem, né? Teve 2 passagens lá. Duas Esses passagens. foram da primeira, né? E depois a gente ganhou no 97. Depois ganhou em 97 e 96, se não me engano. 97, 96, 97. Foram vários títulos, né? Com Frederic Meu, francês. Não sei se tem mais algum pôster, Lucas. Milton. Aí. Agora já vamos para a história a seguir aí. A passagem pelo Rio de Janeiro, né? Fluminense e Vasco. O primeiro semestre eu fiz com o Vasco. Aí perdemos o Campeonato Carioca pro Flamengo, né? Perdemos a final, com gol de Romário e Sávio. Sim. Estádio lotado, Maracanã cheio, coisa linda. Mas, infelizmente, tomamos 2 e fora as ameaças. Mas tu jogou pelos principais clubes aqui, pelos estados, principais estados, bem dizer, né? Sabe que o futebol, ele é... Só um é campeão, né? Só um é campeão. É difícil, não é fácil. Então, você cair no time certo, mas chegar numa final já é muito difícil. Já é uma alegria muito grande de fazer parte de um time que briga por título. Complicado é quando você cai num time e você cai numa leva de times que não disputam, entendeu, o título. Você está ali para meio de tabela. Pô, jogar por meio de tabela é tão... Essa tua passagem pelo Vasco é aquela depois que tu voltou para o esporte? Isso. Quando eu saí do esporte, eu vim para o Vasco. E depois foi Cheio pro Fluminense. E aí fui pro Fluminense quando o Renato assumiu. Aí depois passou pelo Sporting e pelo Sion de novo. Pelo Sion. E depois jogou no Estrela Amadora de Portugal. Porque na época, para ficar livre, né? Para ficar livre tinha que
ficava livre somente dentro de Portugal. Aí eu fiz um acordo com o presidente do Estrela. Ele me disse, se você me der 12 pontos, eu te libero. O treinador era Jorge Jesus. Jorge Jesus. E nós fizemos na primeira volta do Campeonato Português 29 pontos. Aí veio o clube do Japão e eu fui para o Japão. Jogou aonde no Japão? Consadole Sapporo. Consadole Sapporo do Japão. Quanto tempo? Fiquei 1 ano no Japão. 1 ano. 1 ano no Japão. Depois fui para o México, para a Universidade Autônoma de Guadalajara. Los Tecos, time que jogou Gonçalves e Donizete, né? Então, viajei o mundo fazendo o que eu mais amava, que era jogar futebol, e foi. Mas chegou foi a jogar muito no bom. Clube Brasileiro, Corinthians, vamos ver se nós temos. Foi uma passagem de Corinthians, foi uma passagem. Essa história, conta pra nós essa curta, história. foi uma passagem curta, porque eu cheguei com a Rix, e logo depois o treinador que me levou, que foi o Vadão, eu cheguei, 2 semanas depois, eu estava me adaptando, o treinador já não estava mais. E aí já sabe como é que é no Brasil, já muda tudo. Aí a Rix, que era a empresa que me contratou, que cuidava do Corinthians, que era o investidor do Corinthians, também estava saindo. Então eu cheguei e aí já veio uma reformulação, o time não estava nada bem, a gente estava recém-chegando, se adaptando, e não teve tempo de se fazer um trabalho, quando a gente estava... Aí já mudou tudo, o clube grande no Brasil, como o Corinthians, tem uma pressão muito grande por resultado. E tu encerrou a carreira onde? Montpellier? Montpellier. Montpellier. Ali, ó. Vamos ver ali, Montpellier. É isso aí. Sim. Encerrou a Já carreira. tava- Já estava, Zé. Na França. 32 32. para 33. O Ronaldo já estava voando. Tivemos a oportunidade de se cruzar no campeonato francês. Nós temos aí uma imagem. Enfim. Mas eu eu lesionei o joelho muito cedo. Tinha 18 Ali, ó. anos quando eu tive a Essa primeira... é a imagem, né? Quando tive a primeira Ronaldo, lesão de Paris ligamento. Saint-Germain. Já estava voando já, o Ronaldo já estava... Sim. Essa lesão deixou passa um fatura, né? Passa fatura. Porque você tem que fazer muito esforço para jogar nesse nível. Agora nós vamos ver ali com o Lucas. E a minha cirurgia foi um sucesso. Foi o Marchek que me salvou. Eu digo para ele, Nós poxa... vamos ver com o Lucas aí umas homenagens para ti aqui. Opa, vamos, legal. Lucas. Os melhores momentos do Grêmio neste ano que se encerra foram com o Assis no time. Com ele, o tricolor gaúcho ganhou qualidade, talento e principalmente títulos. No campeonato estadual, o Assis foi um dos responsáveis pela conquista do pentacampeonato. E na Copa do Brasil, ele foi o maestro, com toques geniais, jogadas pela direita, pela esquerda e gols decisivos. Essa é a homenagem, né? Legal. Época de legal, Grêmio, né? bacana. Lembranças boas, né? Bacana, muito... O Grêmio é uma história linda. O Grêmio, não somente pelos títulos, mas pelo início de carreira, né? De estar iniciando e tudo acontecendo, mudando a tua vida, realmente você começando a ganhar espaço no futebol brasileiro, mesmo que eu tenha feito todas as categorias de base de seleção brasileira, que são pilares importantes para quem quer chegar. E assim, não interrompendo, mas vamos mostrar, porque nós estamos perto do final do programa. Aí nós temos muita coisa para mostrar ainda. Aquela apresentação de Assis no esporte, se lembra? Se lembra? Vamos ver aí. O caminho está bem definido na nossa cabeça para que consigamos adquirir todos os bons resultados que são esperados pelo clube. Temos aquela também, vamos ver, aquele momento de Assis no Sion, aquele gol inesquecível, lá. Vamos ver umas 5 vezes esse gol lá. Olha ali, Ademir Maria, ó, você lembra do Assis assim? Olha só. Olha ali, você coisa de Habilidade, craque. né? Eu sempre diz que é habilidade. Já sabemos aqui o Ronaldinho Goleirão. Puxó. É o irmão, né? Não deu tempo pro goleiro se armar, Ademir. Habilidade, ele teve sempre habilidade, por isso que no meio de campo ele E nós sempre temos trabalhou outras muito bem. imagens aí que contamos a história, né? A evolução de Assis aí, né? Junto com o Ronaldinho. Ensinando o irmão a habilidade, né? O Ronaldo nasceu dentro né? do vestiário do Grêmio, né, cara? Ele me acompanhava, a gente ficava ali, o Ademir acompanhou. O Ronaldo vivia lá com a gente depois do treino.
Vivia, né? Aquele mundo. ele... Ali vocês iniciavam, né? Uma imagem linda, né? De se ver, né? É muito legal. Essa parceria de vocês é de criança, sempre né? foi a nossa parceria, sempre foi isso. A gente sempre junto. É isso que nós estamos mostrando, vocês sempre Legal. juntos. Olha lá. Ó. Isso é muito bacana. Antes, durante e depois encerrar a carreira. Na boa e na ruim. Na boa e na ruim, sempre. Olha lá, ali, ó. Sempre, né? É? Isso é importante. O aprendizado que o Ronaldo teve, tu teve, passou para ele, isso é importante. Os irmãos ali, foi muito sempre importante na unidos. carreira dele, que a gente acompanhou muito a carreira dele. Tu, principalmente, dois, né, a pra tua gente- vida, a tua carreira, proporcionou para o teu irmão muitas coisas boas, né, que hoje ele está proporcionando nos meninos. Então isso foi importante a tua carreira dentro do Grêmio. A tua história é uma história linda, uma história de que isso aí é passou, bonito de se ver. Ó. passou para A irmão. amizade de vocês é E o ensinamento, amizade que e se principalmente continua, perpetua, né? o ensinamento da tua família. Tua mãe, Teu pai. É isso. teu pai, tua mãe, né? Isso é o que fica realmente assim, que marca a gente mesmo, foi de estar com os pais ali perto. Porque foi o momento onde a gente mais viveu Isso aí é uma junto. imagem bonita ali, de se ver ali a origem, né? A família. Lá na vila, tempo bom. Surge, né? É a nossa vida, né? Uma evolução, né? É a nossa vida, é o E que essa a gente foto é. aí tá, é Poxa, a família. Né? Aí já diz tudo. a parte boa, né? É a parte boa que a gente tem, é isso, é família. A família. Isso é o que fica para sempre, né? Que nos carrega isso. Sem o apoio da família, a gente não teria ido a lugar nenhum. Tu já tem um neto, né? Já tô com o neto, meu neto tá com 6 anos. Maravilhoso, e joga muita bola. Pô, Aliás, passa o tempo todo jogando bola, né? É um, É. um artista, o Enzo. Ele se chama Enzo, Meu neto é maravilhoso. Enzo também. Aí, tá vendo? Sim, sim. Xará. Xará. Sou muito grato pela minha vida. Gostou da Poxa dessa vida, homenagem? muito Mas legal. tem mais ainda, né? Opa, que coisa boa, É? coisa boa. Tem mais, agora nós vamos E celebrar. essa camisa do Grêmio aí é muito bonita. Ó, aqui tem a camisa do Grêmio, deixa eu botar aqui o dedo na certa, aqui, ó, do Grêmio aqui, né? Onde começou a tua história. Também na seleção brasileira aqui, ó. A do Sion, Bacana. né? Onde teve boas lembranças, e no esporte, né? Onde se destacou. Então essa é uma homenagem inicial a ti. Mas nós temos mais uma homenagem, vamos levantar. Vamos para dar o fio chegando ao pouquinho final aqui. aí. Final do programa, né? Opa. Nós queríamos ficar aqui mais Ficar tempo, mais tempo, né? Mas eu tô à disposição. Gosto muito dessa resenha. Gosto muito desse... Gostou dessa homenagem? Poxa vida, Mas que aqui, bacana. ó, tem mais essa homenagem aqui, ó. Final, né, pro Assis, que nós estamos homenageando aqui pela a tua história, teu comprometimento aqui com o Estado, onde tu foi um destaque, que tu, eu acredito aqui no mundo futebolístico, que tu seja um exemplo que para ser seguido, porque tu é um vitorioso. Obrigado. E essa aqui é uma homenagem que o programa Poxa Vem Amigos vida. faz para ti. Roberto Obrigado. de Assis Moreira, o Assis, Obrigado, Ademir. né? Prazer sempre estar contigo. Mas tem estar mais com uma vocês. homenagem ainda. Que legal, Ó, gente. Vai ficar uma lembrança aqui do programa. Obrigado. Aqui, ó. Mostrar lá para a câmera, lá, aqui, ó. Assis, botar mais. Ó, Que 10. bacana. Aqui o verso aí, ó. Levantar um pouquinho mais que aparece bem ali, ó. Destaque, Gauchão e Copa do Brasil. Pô, Essa é a homenagem que o programa faz a ti. pô, muito obrigado. Pô, vou guardar com muito carinho e vai estar lá na galeria. Sim, como os Essa aqui demais que vai tá, vieram poxa aqui. vida. Foi nós passamos para ti todo esse programa na íntegra, né? Para ti ter de recordação, mostrar pro neto, né? O Vai ser filho, legal. pro neto, Tem pra história toda pra contar, a né? família dizer, olha, o vô aqui jogava bola. Bacana. Tinha habilidade, agora tu vai ter, né? uma Obrigado boa pelo lembrança. convite, é um prazer estar aqui e tudo que a gente pode fazer pelo esporte é sempre um prazer. Vocês estão de parabéns porque vocês resgatam coisas boas, vocês valorizam atletas que passaram por aqui, que são da terra, que tiveram histórias dentro do futebol mundial. Histórias lindas, né? A serem mostradas, né? Tanto as vitórias quanto as derrotas, elas nos ensinam. Sim. Então, acho que quando você tem atletas que levam com amor, que se dedicam e que se tornam exemplos para os mais jovens, eu acho muito bacana de estar sempre enaltecendo. Vocês estão de parabéns e contem sempre comigo. Não, a Obrigado, gente está tá contando. contigo. E aí, legal. dona Maria, teria algum Não, ponto eu pra- agradecer o Assis aqui pela história, por mostrar Legal. para todo mundo, né? Isso vai passar não Obrigado. só no Brasil, no mundo todo, bem dizer. A tua história no futebol, principalmente a história de família,
depois a tua história no futebol, que vem beneficiar todos nós, ex-atletas, em relação àquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo com a tua vida. Te agradecer mais uma vez de estar aqui e nós podemos, através do programa Vem Amigos, contar essa história para ti e para muitos que já contamos. Muito obrigado. Muito obrigado pela homenagem. Tamo junto. Nós queremos novamente dizer a ti, né, e aos demais que participaram aqui do programa, porque o programa Vem Amigo busca homenagear aqueles que fizeram história e elevam o Estado, né? Mas, por exemplo, é bom mostrar toda a história, porque daí a gente consegue demonstrar o que aconteceu realmente. Por exemplo, lá na Suíça, vão assistir o programa Vem Amigos. Em Portugal, na França, onde tu deixou algumas boas lembranças, acredito eu, né? Muitos amigos. A gente faz amigos, né, por onde passa. Sim. Isso é muito bacana. E tem alguma mensagem, agora que está encerrando o programa, para passar aí para os novos jogadores que estão iniciando agora? Né? A mensagem é: aproveitem, porque tudo passa muito rápido. Aproveitem cada minuto, façam com amor. O futebol, ele é incrível, dá inúmeras oportunidades, mas volto a dizer, tudo acontece muito rápido e a gente tem que estar pronto para qualquer situação. É isso aí. Nós vamos se despedir agora, né? Poxa. Um prazerzão. Tá acabando o programa. Tamo junto, tá? Precisar é só chamar. E assistam, né? Obrigado a todos. Vem Amigos nas redes sociais do programa Vem Amigos por todo o estado, pelo Brasil e o mundo. Tchau a todos. Um grande abraço.